Hoje eu vou falar sobre esse pequeno console aqui, que tem sido um dos melhores consoles que eu já tive. Não só pela grande biblioteca de jogos que ele tem para você desfrutar, como também pela grande quantidade de ports que ele recebeu. Desde consoles de uma geração mais nova, onde houve um downgrade para você poder jogar nesse portátil, como também outros grandes clássicos mais antigos que receberam desde pequenas melhorias até grandes e significativas melhorias na qualidade. E hoje eu vou passar uma lista de jogos para vocês dos meus favoritos que receberam ports, seja com downgrade ou com melhorias, para esse pequeno console aqui que é o Nintendo Switch. O primeiro que eu vou comentar com vocês, ele se chama Okami. Esse jogo eu joguei a primeira vez quando ele foi lançado no PS2. E ele tem um recurso que é você ter que desenhar na tela, não, claro, na tela da sua TV, de uma certa forma você desenhar símbolos que representavam as armas ou os ataques que a Amaterasu, que é o personagem, né, a personagem, utiliza no jogo. E na época do PS2 você tinha que fazer isso com o analógico do controle. Nada que você não se acostumasse, eles fizeram propriamente feito para você conseguir fazer isso com o analógico. Mas naquela época eu já pensava, se existisse uma forma de você jogar numa tela touch ou algo parecido, e naquela época nem celulares com touch existiam, tá? Poucas coisas com tela touch existiam, mas que de uma certa forma você pudesse desenhar os símbolos, que seria mais fácil para você poder executar os ataques e os especiais que tinha no jogo. Dito e feito, na época do Nintendo Wii, eles fizeram um relançamento dele com a mesma qualidade gráfica, tá? Foi só um port, sem melhorias, onde você podia utilizar como controle de movimento os símbolos. Mas queira ou não, não foi muito bem adaptado e ficou horrível de se jogar com o controle de movimento do Wii, por incrível que pareça. E aí eu pensei assim, e se eles utilizassem uma tela touch, como eu pensei naquela época? Então eles lançaram uma versão com um downgrade considerável, né, de um Okami, que na verdade foi uma continuação do Okami do Nintendo DS, onde você utilizava a pequena caneta do console para desenhar na tela os ataques do personagem. Eu achei que eles fossem relançar uma versão para o Wii U, que nunca foi lançada. Mas, dito e feito, eles relançaram uma versão melhorada em HD para o Switch, onde te possibilita não só você fazer os movimentos com o controle, como na época do Wii, mas de uma versão melhorada, como também a tela touch do console, de uma qualidade ótima. Então, a melhor forma de você jogar esse jogo, o Okami, é no Switch. Outro jogo bacana que recebeu um port sensacional aí pro Switch, não vou dizer um port, tá? Ele é um remake total do jogo, porque ele é um jogo muito antigo, lá da nossa época do Super Nintendo, cara. Quem jogou aí Trials of Mana, que é um dos jogos da série Mana, né, que nós tínhamos desde a época do Super Nintendo, que era um jogo onde você jogava com vários personagens, é um RPG japonês, tá? Naquele estilo clássico do Chrono Trigger, onde você tinha vários personagens aí que você podia alterar, controlar, né? E cada um seguia um trecho da história diferente que compunha uma história geral do jogo. E esse jogo fez muito sucesso naquela época, assim como os famosos RPGs japoneses, né, que a gente tinha na época. E eles fizeram uma total reformulação do jogo, refizeram o jogo completamente com gráficos maravilhosos e foi portado aí para o nosso querido Switch para você jogar até mesmo cagando. E quem aí é fã de Zelda e gostava de jogar os clássicos desde a época do seu Nintendinho até hoje, saiba que o Switch recebeu 2 ports sensacionais de jogos clássicos do Zelda. Um é um remake completamente renovado e refeito, com gráficos perfeitos para jogar no Switch. E o outro é um port HD de excelente qualidade, com pequenas alterações aí na jogabilidade para se adaptar ao console. Um deles é o Link's Awakening.
que era um clássico da época do Game Boy. Eu joguei na época do Game Boy preto e branco. Ele teve ali uma formulação dele para o Game Boy Color, com uma nova dungeon e adição de cores, né? Depois disso, o jogo ficou esquecido, até ser relançado, ou na verdade ser refeito, para o Switch, com gráficos excelentes, e a história, mais uma vez, preenche o coração de cada fã da série do Zelda. E um outro port que eu vou falar também, não é exatamente um jogo refeito, mas ele foi remasterizado em qualidade HD e, claro, com seus controles adaptados para serem jogados no Switch. Estou falando de Skyward Sword, um dos últimos jogos aí da série Zelda, que seguia a mesma receita que nós começamos desde a época do Ocarina of Time, né? Que depois que o Ocarina of Time reformulou a forma de se jogar Zelda, ele também ditou aí várias regras que se seguiram por vários e vários jogos seguintes, terminando, é claro, no Skyward Sword, onde depois dele a franquia novamente foi repensada, não só na sua história, como também na sua jogabilidade, onde lançaram o Breath of the Wild. Então vamos jogar aí que o Skyward Sword foi o último que seguia a mesma receita de bolo que o Ocarina of Time lançou. E nesse port HD nós temos a adaptação dos controles, porque antes era feito para se jogar no Nintendo Wii, com controles de movimento, e é claro, aquele controle esquisito do Wii tinha todo o seu jeito de jogar com os botões. Então ele foi todo repensado e repaginado para você poder jogar ele não só de uma forma clássica, nos controles do Switch, como também na forma que você jogava ele no Wii, com controles de movimento. E é um excelente jogo, eu recomendo pra caramba. Agora, quem aí é das raízes mais antigas aí dos consoles, da época dos 32 bits, mas raizão mesmo, que jogava aqueles clássicos que a gente chamava de point and click, que quer dizer apontar e clicar, né? Onde naquela época tinha muitos e muitos jogos aí, como D, ou como Phantasmagoria, Double Switch, entre outros. E um deles, o que mais eu jogava, que me chamou bastante atenção, e eu já fiz até um quadro de franquia completa dele aqui no canal, é o famoso Myst. Tá? Para quem não conhece, Myst é um clássico RPG estilo point and click, que na época que ele foi feito, ele era bem precário, tá? Eu joguei ele pro Sega Saturn, mas também ele teve ports para vários consoles, como o 3DO, teve ports aí para PlayStation, e com o passar dos anos ele foi recebendo vários ports da versão clássica dele, desde o DS, entre outros consoles aí. Você pode jogar até no PC, tá? Mas o que eu tô falando aqui é uma versão completamente remasterizada, refeita do clássico, que já havia sido lançado para PC lá atrás, e eles lançaram a versão dela para jogar no Switch, cara. Myst é um clássico de RPG, point and click, que quem jogou aí é fã até hoje dessa franquia de jogos, né, que se sucederam depois. Ele teve até uma versão online que é horrível, tá? Mas eu recomendo os 3 primeiros jogos. E o port dele pro Switch é perfeito, cara, porque ele é uma navegação fluida completamente no mundo 3D, que antes era feito à base de fotografias, que você ia clicando e as fotos iam mudando, dando a sensação de que você estava navegando por um cenário. Era bem precário mesmo, eram fotos, tá? Com poucas animaçõezinhas que aconteciam entre uma coisa e outra, que você executava nessas fotos. Mas o Real Myst, ele foi relançado para o Switch, na sua versão melhor, tá? Que você pode navegar livremente pelo mundo dele, construído em 3D, e ele ainda vem com uma fase extra no final, quando você termina o jogo. E para quem gosta daqueles clássicos do Sega Saturn, como eu jogava na minha época com meus amigos, aqueles famosos Rail Shooters, que são jogos com estilo Star Fox, que são onde você controla uma nave, né, num simulador, com desafios e fases, onde você vai seguindo um caminho pré-determinado, com cheio de inimigos e no final um chefe para você desafiar. Nós temos aí Panzer Dragoon, que é um clássico do Sega Saturn que foi totalmente refeito nessa versão lançada para o Switch. Embora, claro,
Não é um jogo completamente assim com gráficos, nossa senhora, que remake, foda, tá? Mas se você comparar com a versão antiga, ele tá muito bem-vindo, tá? Foi muito bem feito, tá? E a jogabilidade dele tá ótima, afiadíssima, e é um clássico rail shooter para quem gostava aí da série Panzer Dragoon, que era da Sega, principalmente nos consoles do Sega Saturn. Agora entrando aí na era do GameCube, tá? Eu tive um jogo que tinha 2 CDs, que era um RPG muito bonito, tá? E ele é de uma série de jogos também que nós chamamos de Tales of alguma coisa, tá? Nós temos Tales of Berseria, Tales of alguma coisa, e um dos melhores que eu já joguei se chamava Tales of Symphonia. E eu tinha a versão dele do GameCube, que acabaram roubando, né? Na época eu já contei essa história em algum vídeo meu aí do canal antigo. E Tales of Symphonia ele foi relançado, remasterizado em HD com pequenas melhorias gráficas aí para você jogar no Switch, tá? É um jogo que eu recomendo fortemente, tá? Para quem gosta desses clássicos RPG, Actions RPG, onde as batalhas são em tempo real. E a história é muito cativante, os personagens são ótimos, tem uma vasta lista de personagens que entra para sua equipe aí, para você selecionar, escolher os especiais, fazer combos combinados, tá? É um ótimo jogo para quem gosta dessa série do Tales of alguma coisa. Eu recomendo aí fortemente Tales of Symphonia, lançado para o Switch em HD. Continuando no GameCube, nós tivemos uma série de jogos do Metroid para o GameCube que nós chamamos de Metroid Prime, tá? São as versões de jogos do Metroid em First Person Shooter, né? Ou como chamamos de FPS, tiro em primeira pessoa. Eu particularmente não gostei muito dessa adaptação em primeira pessoa de Metroid. Eu prefiro o Metroid clássico ou o Metroid Other M, que nunca foi feito aí um remake dele, mas ó, já fica a dica aí para vocês lançarem para o Switch uma remasterização de Metroid Other M. Mas aí eu vou falar mais pro final algumas recomendações aí e dicas que eu posso aí passar que seria bom se tivesse pro Switch antes desse consolezinho aqui morrer, tá? Mas vamos falar primeiramente de Metroid Prime. No GameCube fez bastante sucesso, eu cheguei a jogar, eu tenho o jogo, tá? Eu cheguei a comprar para experimentar o jogo. E eu gostei muito dessa remasterização que eles lançaram pro Switch recentemente. E ficou muito bom mesmo, cara. Eles praticamente refizeram o jogo totalmente, graficamente falando, né? Não vou dizer da história e jogabilidade, mas graficamente eles refizeram o jogo, adaptaram o gráfico melhorado para o Switch, ficou filezinho aí para quem gosta da série do Metroid Prime. Um outro clássico aí que eu joguei muito na minha época de Nintendo DS, e olha, eu joguei pra caramba, porque eu achava muito bonito os gráficos em 3D do Nintendo DS para esse jogo. É o Final Fantasy Crystal Chronicles, tá? Pra quem não conhece a série Final Fantasy, quem não conhece, né? Bem, eu não gosto de Final Fantasy, tá? Dos clássicos Final Fantasy, nem da época do Play 2, nem esses novos aí que lançaram. Poucos jogos da série Final Fantasy me agradaram, tá? Uma era um do Play 2, que era um hack and slash, como eu já falei pra vocês, eu amo hack and slash, e um deles se chamava Vincent, né? Que você jogava com o vampiro lá da série do Final Fantasy, que é um hack and slash classicão, fudido. E outra série que eu gostei muito foi a Crystal Chronicles, que era um pequeno JRPG feito com personagens bonitinhos, assim, pequenos, da série do Final Fantasy, tá? E eu joguei na época a versão do DS, que eu gostei pra caramba, e ele foi completamente refeito e remasterizado com gráficos muito bonitos pro Switch. Para quem gostava desse clássico esquecido aí pelos fãs de Final Fantasy, temos aí a versão do Final Fantasy Crystal Chronicles para Nintendo Switch. E eu recomendo, é muito bom. Um outro jogo que eu recomendo, tá? Não é para muitos,
tá? Por poucos devem gostar dessa série, tanto de quadrinhos, desenhos, filmes também, tem filmes dessa série, e a parte dos jogos também, que é muito boa, desde a época lá do Master System, que a gente jogava, Game Gear, que é raizão mesmo, gostava de jogar Asterix, né? Que é um estilo de desenho pouco apreciado hoje em dia, mas ele já fez muito sucesso na sua época. E os jogos, acredite ou não, seguiram muito fortes, tá? Os jogos são bons, os que temos hoje em dia. Principalmente algumas versões que tem para o PS Vita, que são clássicos, que é o Asterix XL, que seria 11, né? E nós temos o Asterix 21, ou XXL, que na verdade a intenção de utilizar os números romanos no jogo seria a unidade de medida, tá? Os romanos utilizavam também como unidade de medida. XL ou XL seria largo e o XXL seria um extra largo. Vocês entenderam? E uma das coisas que eu gostei nessa versão que foi remasterizada para o Switch, do Asterix XXL, ou seria 21, é a adaptação que ele tem gráfica, tá? Ele funciona não só como formato gráfico melhorado, como também no meio do jogo, a qualquer momento, você pode alterar o gráfico para a visualização clássica que nós tínhamos na época do PS2, tá? Porque ele é um remake de uma versão que tinha para o PlayStation 2, que era o XL, né? E essa versão XXL, ela foi pega no mesmo jogo e foi melhorado graficamente para você poder jogar novamente. É um remaster, completamente um remaster, tá? Só que dessa vez você pode utilizar as duas versões. Você pode alterar para a versão clássica ou para a versão melhorada graficamente a qualquer momento do jogo. Isso que eu achei sensacional. Nunca vi nenhum outro jogo fazer esse tipo de coisa. Você aperta um botão do controle e simplesmente onde você está, fazendo o que você estiver fazendo, ele vai mudar o gráfico para a versão antiga. Então você pode o tempo todo comparar o cenário, comparar os personagens, comparar os NPCs, os inimigos, desde a versão clássica com o gráfico antigo ou a versão com o gráfico melhorado. E eu achei isso sensacional para esse jogo. Fora que é um jogo que eu recomendo fortemente. Ele é um Coleta-Toon, tá? Eu já vou falar mais tarde sobre os Coleta-Toons, ou talvez em um outro vídeo, que é uma série de jogos que eu gosto muito, né? Que são os Coleta-Toons. E o Asterix é um jogo que se baseia em Coleta-Toon, tá? Ele é um adventure, em plataforma 3D, né? Com uma forte inspiração nos Coleta-Toons. O Nintendo Switch também tem um sistema de retrocompatibilidade muito interessante, tá? Dentro dele, ele consegue emular outros consoles mais antigos da série da Nintendo. Nós chamamos das séries retrocompatíveis Nintendo Online. Nós temos desde o Nintendinho, temos Mega Drive, também isso, nós temos Mega Drive da Sega. E nós temos também Super Nintendo e o meu favorito, que é o Nintendo 64. Só que ele é um pouco limitado, tá? Porque nós temos que nos limitar aos jogos que eles lançam para essa versão aí do Nintendo 64 Online. Dentro desse Nintendo 64 Online nós temos os ports do jeito que foram feitos para a época do Nintendo 64. Exatamente, do jeito que foram feitos, tá? Então não vou citar aí esses jogos que tem esses sistemas dos Nintendo 64 Online, Super Nintendo Online e Nintendinho Online, tá? Eu vou falar dos jogos que foram independentes lançados para esses consoles. E baseando-se agora, entrando na área do Nintendo 64, que é o meu favorito, nós tivemos alguns ports aí que foram remasterizados, tá, graficamente, né? Alguns deles com uma melhoria considerável e outros com pouca melhoria aí, como a série do Mario All Star 3D All Star, né? Mas aí eu já vou falar nisso, que também se baseiam em ports melhorados para o Switch, tá? Mas eu já vou falar disso. Eu vou primeiro citar alguns independentes aí que foram relançados e remasterizados para você jogar no Switch. Isso mesmo, tem jogos que não estão dentro do Nintendo 64 Online, mas que foram lançados aí para o Switch para você jogar independente e com melhorias consideráveis graficamente. Um deles é uma das séries favoritas que eu tinha no 64, tá? E eu só gostei de FPS na época do 64. Todos os jogos FPS que lançavam, eu adorava jogar. E um deles é a série Turok, tá?
Turok vem aí de uma série de quadrinhos muito antiga, que foi adaptada aí para os jogos em FPS para o Nintendo 64. E na época era um dos melhores FPS que tinha no console. E o Turok, a trilogia, eu não vou dizer a trilogia, tá? Porque ele recebeu apenas os ports melhorados do 1 e do 2, tá? Então eu vou aqui citar os dois juntos, que é o Turok 1 e o Turok 2. Foram melhorados consideravelmente para você jogar aí no Switch, tá? Onde o seu campo de visão não é limitado pelos gráficos do 64. Agora você tem um campo de visão mais vasto, você não tem neblina, você tem efeitos de sangue, de tiros, de luzes melhorados aí nessa versão do Switch. E quem gostava de jogar na época do 64 vai adorar jogar novamente aí os dois clássicos do Turok, tanto o 1 quanto o 2, que é o Seeds of Evil, que foram remasterizados aí para o Switch. E eu recomendo fortemente aí para quem gostava de Turok no 64. Um outro jogo aí que eu recomendo fortemente aí para quem gostava da época do 64, e eu já até citei em um pequeno vídeo curto aqui no canal, é o jogo do Shadow Man, cara. Puta, que clássico fudido que era, um jogo sombrio como ele era na época do 64, que tinha muito jogo infantil. O 64 tinha muito jogo aí com cara infantil, mas que na verdade não era infantil coisa nenhuma, tá? Adultos jogavam, adolescentes, etc. Mas sim, ele pegou fama de terem jogos com características infantis nessa época, né? E Shadow Man era um dos jogos que era a ovelha negra aí da família. Ele tinha gráficos assim macabros, falava de uma história muito mais sombria aí do que a maioria dos jogos já lançados para o 64. E Shadow Man aí foi um dos meus favoritos. Eu tenho uma franquia completa dele aí no canal, para quem quiser curtir aí. Não vou dizer que seja um vídeo muito bom, né? Porque eu exagerei um pouquinho ali e acabou ficando meio estranho. Mas eu gostava muito de gravar. Nessa época eu me divertia pra caralho. Então vamos supor aí que essa versão de Shadow Man, ela foi remasterizada. Não vou dizer graficamente, tá? Ele foi colocado em HD, mas HD mesmo. E todo o seu controle foi adaptado para você jogar mais de uma forma mais confortável no seu Nintendo Switch. Antigamente nós tínhamos um estilo de controle que era muito popular na época, né? Principalmente no 64, que nós chamamos de controle tanque. Tá? Quem jogava Resident Evil aí sabe do que eu estou falando. E Shadow Man tinha ali um controle estranho, tá? Que era um controle tanque, onde você tinha que virar para a direção que você ia andar e colocar para frente para você seguir. E era muito complicado de você manobrar o boneco ali em algumas situações de ação iminente, tá? E nessa versão do Switch, todo o jogo de câmera, o jogo de controle foi adaptado aí para você jogar de uma forma mais atualizada, para quem gosta de jogar nos jogos mais atuais desse estilo. Ele foi colocado nessa nova receita de controle, tá? Então é muito mais fácil e melhor você jogar nessa versão relançada para o Switch, com mais efeitos de luzes, com texturas em HD, em alta definição, uma câmera melhor e uma história muito mais recheada aí de coisas para você poder apreciar, que na época nós só tivemos na versão de PC, tá? Porque na época do 64 nós tínhamos a versão também do Dreamcast, que era uma versão um pouquinho melhorada aí na versão de Switch. E queira ou não, cara, você pode jogar nessa versão do Switch a mesma versão que tinha pro Dreamcast, é só você alterar nas opções. Olha que legal, aí você consegue alterar os gráficos para a versão de 64, para quem gostava muito, para a versão de Dreamcast, para a versão de PC e para essa versão nova feita exatamente para o Switch. Então olha só como você tem aí esse Shadow Man relançado para o Switch, cara. Você tem as versões clássicas e você tem as versões melhoradas dos outros consoles e a nova feita somente para o Switch. Então eu recomendo fortemente aí Shadow Man para quem curtiu aí na época do 64. Outro jogo para quem gostava muito de jogar na época do 64 e que deu o que falar na época foi o Doom. O Doom, que era um jogo da época do PC antigo, lá dos disquetes, que eu ainda tenho os originais até hoje, foi remasterizado várias vezes, tá? Nós temos aí versões fundidas aí, que são essas versões em HD que nós temos do Doom, tanto dos consoles novos, e também um downgradezinho que o Switch recebeu do Doom. Mas também nós temos aí o relançamento do Doom 64, cara. Quem gostava de jogar Doom na época do 64 vai adorar jogar a versão remasterizada dele em HD pro Switch.
Então quem aí não gosta dessas versões novas, cheia de sangue, porradaria e tripa voando para todo lado, e gostava da versão clássica raiz de Doom, nós temos aí Doom 64 remasterizado em HD para jogar no 64, tá? E na época do 64 a gente sabe que devido às limitações do cartucho, muitas músicas e efeitos sonoros foram retirados do jogo para poder caber qualquer coisa, né? Se cabia na porra de um disquete, ou vários disquetes que sejam, porque não cabia no 64, né? Mas sim, ele teve aí falhas e falhas aí, falta de coisas que foram retiradas, principalmente músicas, na versão de 64. Mas nessa versão aí, relançada para o Switch em HD, nós podemos ver que foi retirado o serrilhado, nós fomos aí, abençoados aí com texturas em HD dos cenários e até mesmo dos pixels melhorados aí dos personagens, porque os personagens aí que você enfrentava não eram polígonos, e sim pixels, né, gifs animados, monstros, inimigos que você enfrentava no jogo. Foram colocados todos numa qualidade HD melhorada aí, qualquer coisa assim, mas para quem gostava na época do 64, vai adorar jogar aí no Switch. Agora vamos falar aí de um jogo polêmico, tá? É o Super Mario 3D All Stars, que foi lançado aí e foi bem aí falado na época do seu lançamento. Teve até um lançamento limitado aí, houve uma época, um período que foi lançado e eles deram até a data onde ele ia parar de ser vendido, tá? E aí quem comprou as mídias físicas um dia aí vai ser abençoado aí pela raridade que elas vão se tornar para quem é colecionador. Mas enfim, o meu Switch é desbloqueado e eu baixei de graça, tá? Mas vamos falar sobre os jogos. Super Mario 3D All Stars é uma versão aí, sequência, né? Uma versão 2 do Super Mario All Stars que existia na época do Super Nintendo, tá? Quem jogou aí Super Mario All Stars no Super Nintendo sabia que era uma coletânea de jogos do Super Mario que foram melhorados graficamente para você poder jogar no seu Super Nintendo. Tá? Ele pegou o Super Mario 1, o Super Mario 2 e o Super Mario 4, né, que tinha um combo 3 e 4, né, que tinha o Super Mario All Stars mais Super Mario World. Aí, quem jogou essa versão aí teve sorte, né, porque era a melhor versão que tinha. E esse Super Mario 3D All Stars seria seguindo a mesma ideia de pegar clássicos em 3D do Mario e remasterizar eles para você jogar no Switch. Só que isso aí deu uma polêmica na época, porque um dos jogos, exatamente o Mario 64, que era o mais fraco aí dos 3 jogos que tinham nesse combo, não recebeu tantas melhorias assim, tá? Mas, claro, que com o intuito de não perder aquele gostinho clássico, né, que nós tínhamos em Mario 64, algumas coisas foram melhoradas, como principalmente o que era em pixel, né, que nós chamamos de gifzinhos, né, foi melhorado em HD, como algumas coisas no hub da tela, algumas janelas, os olhos do Mario, entre outros itens que nós tínhamos que eram pequenas imagens em bitmap, que foram adaptadas para HD. A questão do 3D não foi mexida, tá? Ele mantém aquele Mario poligonal, quadradão, clássico que nós tínhamos no Mario 64. Só que o pessoal queria uma coisa melhorada, tá? O pessoal queria uma coisa remasterizada totalmente para se jogar aí no Switch. Só que eles não fizeram isso, tá? Os outros 2 jogos, que foi o Mario Sunshine, versão do GameCube, né? Foi colocado em HD, as suas texturas foram melhoradas e até os polígonos foram retrabalhados aí para ficar bem mais lisinhos, mais redondos assim, com um efeito melhor. E realmente ficou muito bom. Ou seja, desses 3, o que recebeu o melhor porte ali foi o Mario Sunshine, tá? E até mesmo uma adaptação dos controles para você jogar no Switch. O outro foi o Mario Galaxy, tá? Que não recebeu tanta melhoria assim, porque ele já era um jogo do Wii, que já estava muito bonito na época do Wii, tá? Ele só foi portado aí. Então, o que recebeu o melhor porte aí foi o Mario Sunshine, para quem quiser apreciar melhor o jogo aí dos 3 foram lançados nessa coletânea. Mas cá entre nós aí, vou passar uma dica interessante aí. Para quem tem o Switch desbloqueado, tá? Eu vou mostrar para vocês aí um remake fudido que fizeram do Mario 64 com
com gráficos completamente refeitos, adaptados para uma qualidade mais atual. E você pode até mexer no gráfico, você pode mexer em tudo que é possível. Você pode colocar o Luigi para você jogar, você pode jogar com o Mario em qualidade clássica, uma qualidade melhorada em 3D, ou numa qualidade com gráficos de Mario Odyssey, tá? E até mesmo os cenários foram todos refeitos graficamente, que é um hack especial que fizeram somente para quem tem um Switch aí desbloqueado. Então esse sim é um remake de respeito do Mario 64 que você pode apreciar no seu Nintendo Switch. Mas, como eu disse, só para quem tem aí o console desbloqueado. E estes são aí os clássicos remakes que receberam ports aí para o seu Switch. Para quem gostava de jogar o original, pode jogar ele na sua melhor performance para o Nintendo Switch, tá? Existe uma trilogia aí que eu gostava bastante de jogar no Nintendo Wii, que recebeu ports melhorados para o Switch, que é a trilogia No More Heroes, tá? Eu não citei ela aqui porque o terceiro jogo que foi feito para o Switch exclusivamente, tá, me decepcionou grandemente, e eu ainda vou fazer um vídeo aí falando sobre ele. E aproveitando aí, como eu já fiz uma franquia completa dos jogos, vou citar sobre esses outros dois jogos que foram relançados para o Switch do No More Heroes. Vai ter um vídeo especialmente dedicado a eles. Agora, o que eu quero falar aqui, nós já sabemos que o Switch está com o seu prazo de vida aí já estabelecido. Ele já logo vai bater as portas aí e não vai receber mais grandes portes ou jogos consideráveis aí para sua biblioteca, porque logo teremos aí uma nova geração de consoles da Nintendo, um sucessor aí do Nintendo Switch, que para mim foi um console que reinou muito bem aí. Tudo bem que ele não tem a sua qualidade gráfica comparado à sua geração aí de consoles concorrentes, mas pela sua praticidade de jogar e pelos jogos de alta qualidade que ele tem, eu acho que foi o melhor console aí da geração que foi lançado. Isso é uma opinião minha, tá? Quem aí não tem um Switch, tem outros consoles, vai discordar do que eu tô falando. Eu também tenho aí um Play 4, um Play 3 e tal. Eu tenho outros consoles e eu prefiro jogar o meu Switch, porque ele é muito mais prático de se jogar, é muito mais prazeroso de você jogar ele dentro do metrô, de um ônibus, numa viagem, ou levar para fora de casa. Ele é muito mais portátil para você jogar e pode ser colocado aí numa televisão para você jogar ele em alta qualidade. E antes dele terminar o seu prazo de vida útil, tem alguns jogos que eu gostaria que saíssem para ele, tá? Eu acho que não só eu, como vocês também aí devem ter imaginado alguns jogos aí que caberiam como uma luva na biblioteca de jogos do Switch antes dele perder a sua vida, né? E uma dessas séries de jogos, dessas franquias de jogos que eu gostaria que tivesse para ele seria um combo aí muito bem-vindo da série Star Fox, tá? Porque nós não recebemos pro Switch nenhum Star Fox, cara. E isso me deixou assim muito chateado, tá? Fora o Star Fox 64 que já tem aí na série Nintendo 64 Online, eu gostaria que relançassem aí ou versões em HD ou versões remasterizadas ou somente ports de alguns jogos do Star Fox para esse nosso clássico aqui. Um deles que eu não posso deixar de citar é uma remasterização que foi feita para o Nintendo 3DS, que foi o Star Fox 64 3D, tá? Ele foi completamente remasterizado graficamente, com qualidade de polígonos melhorados, as fases estão melhoradas, os finais estão melhorados, com todos os efeitos, assim, o jogo foi completamente refeito, mas para o Nintendo 3DS, cara. Então, poucas pessoas puderam apreciar esse remake de respeito aí que foi lançado para o 3DS, que acabou morrendo com o console. Então eu gostaria de que o pessoal desse uma atenção especial para esse jogo, exatamente essa remasterização que foi feita no 3DS, e fosse relançado aí para o nosso querido Switch antes da sua morte, tá? Outro grande clássico aí que eu gostaria que fosse portado para ele foi um jogo que morreu também num outro console da Nintendo que foi pouco apreciado, e é um clássico que não pode ficar preso num console que não foi muito bem assim recebido pelos nintendistas, que foi o Nintendo Wii U. E o jogo que eu estou falando, a bola da vez, é o Star Fox Zero, tá?
é um bom jogo que infelizmente recebeu assim um péssimo controle, tá? Por causa da dificuldade de se jogar no controle do Wii U. Então ele não foi muito bem recebido pelos fãs por causa da dificuldade do controle. E eu acho que se ele fosse relançado para o Switch e fizessem aquela pinceladinha que eles fizeram como no Skyward Sword, para adaptar os controles para você jogar no Switch, eu acho que ele vai ser muito bem-vindo e vai ter realmente aí o merecimento que ele tem, que ele não teve aí no Wii U, mas no seu porte para o Switch. Então eu acho que deveria ter aí um lançamento melhorado, principalmente na jogabilidade do Star Fox Zero para o Switch. Ainda mais porque eu não tenho Wii U e eu acabei não jogando esse jogo. Agora, um jogo que eu guardo no meu coração e ele tem muita controvérsia aí, principalmente entre os fãs de Star Fox, foi o Star Fox Adventures, tá? Que foi lançado na época para o GameCube e acabou morrendo no GameCube. E ele está preso num limbo aí por causa daquela coisa que teve, daquela confusãozinha que teve da Rare ser vendida para a Microsoft, e um jogo feito pela Rare, mas de uma franquia da Nintendo, ficou aí preso num limbo aí e não foi relançado, não foi remasterizado, não sabem o que podem fazer com o jogo. Mas como eu sei aí que existe aí alguns trâmites que eles conseguem fazer, tanto porque conseguiram trazer o Banjo-Kazooie não só para o Nintendo 64 Online, como também o seu personagem que foi colocado aí no Super Smash Bros. Então eu acho que eles conseguem mexer uns pauzinhos aí com a Rare para conseguir trazer de volta aí a autorização de lançar um remake aí do Star Fox Adventures, tá? É um jogo muito injustiçado, eu acho que ele merece mais atenção aí dos fãs, tá? Que hoje em dia, não na época talvez, o pessoal torceu o nariz pela mudança da jogabilidade e também porque ele matou um jogo muito bom que ia ser lançado para a Rare, que seria o Dinosaur Planet, mas já vou falar dele mais tarde. Então acredito que esse Star Fox Adventure merece uma segunda chance aí, principalmente um remake de respeito no Nintendo Switch, tá? Então dá uma atençãozinha aí, Nintendo, ou faça um abaixo assinado, procurem tentar trazer esse videogame, esse jogo clássico pro Switch antes dele morrer. Eu sei que Zelda teve vários jogos lançados pro Switch, tanto jogos novos como jogos clássicos, como eu citei aqui, tá? Mas existem jogos que infelizmente ficaram presos em um console. E eu acho que eles merecem um port aí. Pode ser com a mesma qualidade gráfica, só colocada em textura HD, tá? Pro Switch. Assim como fizeram com Skyward Sword, poderiam fazer com esses 3 jogos aí que eu vou citar, numa qualidade melhorada, adaptada pro Switch, tá? Porque eles não podem morrer no console onde eles foram lançados. Um desses jogos aí ficou preso, assim como o Star Fox que eu citei, ele ficou preso no Nintendo 3DS. Não só um, como 2 jogos. Que foi a remasterização de Ocarina of Time, cara. Pra quem jogou aí a versão que teve pro 3DS, que foi um jogo remake de respeito, com gráficos lindíssimos, mas que infelizmente ficou preso no 3DS. E muitos fãs aí não puderam apreciar esse lindo clássico que foi o Ocarina of Time 3D. Então eu acredito aí que se ele for relançado em um combozinho bacana com o Ocarina of Time e, é claro, o próximo jogo Majora's Mask, que também foi remasterizado para 3DS, eu acho que vai ser muito bem-vindo e vai render muito lucro aí para a Big N se ele for relançado para o Switch. E é claro, um outro jogo que ficou preso em um console da Nintendo e que merece um remake de respeito, assim como Skyward Sword, foi o Twilight Princess, cara. Foi um jogo do Zelda, da série Zelda, que foi o mais sombrio aí de todos os outros jogos da série Zelda que foram lançados. Twilight Princess tem uma história sombria, um gráfico assim mais realista, tá? Não vou dizer realista para a época, mas ele foi o gráfico menos cartunesco que a série Zelda recebeu em todos os seus jogos, tá? E uma história sombria, onde você literalmente é um lobisomem, cara. E onde a câmera do Zelda, da série dos jogos clássicos de Zelda, desde Ocarina of Time até o Skyward Sword, ele recebeu uma câmera especial, onde você controla livremente a câmera. Foi o único jogo dessa série que, desde o Ocarina of Time até o Skyward Sword, seguiam a mesma receita, tá? E o Twilight Princess foi o único que saiu um pouco fora da caixinha aí
e recebeu aí um controle de câmera diferenciado. E é um jogo aí de respeito, onde eu realmente apreciarei se ele for relançado em uma qualidade HD para o Switch. E para finalizar, antes do nosso queridinho Switch morrer, eu acho que esse contrato que a Nintendo teve com a Rare, acredito que houve um contrato para o relançamento de Banjo-Kazooie, para a utilização do personagem e do jogo clássico do 64, poderia ser expandido aí para outros clássicos que infelizmente vão acabar morrendo no nosso Nintendo 64. Tá? Porque o Nintendo 64 só sobreviveu, e olha que eu sei o que eu estou falando, ele só sobreviveu porque muitos dos seus jogos, e os melhores jogos que o Nintendo 64 recebeu, eram da Rare. Então eu acredito que esses clássicos que acabaram ficando no nosso querido 64 poderiam ter ali um remake de respeito. Um deles teve um remake muito bom, que tem umas controvérsias na jogabilidade, tá? Mas quem é fã gosta muito, que foi o Conkers. Ele recebeu um remake para Xbox, mas eu gostaria que o Conkers clássico que nós tivemos no 64 fosse relançado para a nossa série de Nintendo 64 online, tá? Então aí quem gostava de Conkers e não tem ele no nosso Nintendo 64 online, por favor, Nintendo, lance aí Conkers para o Nintendo 64. Fora ele, tem outros jogos na lista também. Jet Force Gemini. Para quem não curtia aí na época do 64, eu joguei pouco, tá? Mas era um jogo muito bom, com uma história muito grande, que eles seguiam nessa sua coletânea de coleta-tons. Jet Force Gemini merece aí um port relançado para o Nintendo 64 Online. É um grande clássico que todo mundo deveria apreciar. E um outro jogo, e um grande jogo, foi o Donkey Kong 64. Tá? Eu tenho o original e é um jogo enorme que foi lançado para o 64. É um jogo coleta-tons, tá? Para quem gosta aí dessa série de jogos coleta-tons. E eu acho que ele deveria ser lançado, porque o personagem é da Nintendo, assim como o Star Fox Adventure. O personagem é da Nintendo, mas o jogo foi feito pela Rare. Pô, Rare, dá um jeitinho de fazer um contrato bacana com a Nintendo para render uma graninha extra aí para vocês e relançarem aí o Donkey Kong 64 também aí pro Nintendo 64 online do Switch. E por último, para finalizar com chave de ouro, como eu falei que ia citar no final, nós tivemos um grande clássico aí que foi o Dinosaur Planet. Tá? Ele nunca foi lançado, tá? Ele foi anunciado numa época aí, numa E3 para o Nintendo 64, mas nunca foi lançado por Nintendo 64, porque ele foi transformado no Star Fox Adventure. Né? O Shigeru Miyamoto achou que fosse, pela grande semelhança que um dos personagens, o Saber, tinha com o Fox, ele preferiu transformar aí um spin-off da série Star Fox em modo aventura. E ficou muito bem-vindo, tá? É um ótimo jogo. Assim como eu citei, ele merece um relançamento do Switch. Mas nós não podemos deixar o clássico Dinosaur Planet morrer, porque ele é um jogo parecido, mas diferente, tá? Se você pegar aí muita gente que trabalhou em cima do jogo, vocês ficaram sabendo que o jogo vazou, tá? Foi vazado aí e muitos hackers acabaram adquirindo o jogo e melhorando o jogo, tá? Eles trabalharam em cima do jogo e colocaram até o personagem Saber de volta ali no jogo onde ele já tinha sido substituído pelo Fox. Mas isso é uma longa história, tá? Eu fiz aí um vídeo falando a respeito desse jogo na minha franquia completa de Star Fox. Mas é um vídeo bem antigo, tá? Ele tá bem, envelheceu mal, igual o leite embaixo da cama. Talvez eu fale melhor dele num vídeo mais atual. Mas falando assim brevemente sobre o Dinosaur Planet, ele é um jogo que ele vazou. Os hackers pegaram esse jogo, trabalharam em cima dele, da emulação dele para o Nintendo 64, reconstruíram muitas coisas para que ele ficasse mais jogável e colocaram aí disponível online para o pessoal que é fã poder jogar o jogo. Só que a dificuldade que você tem para poder jogar esse jogo mesmo no seu PC é muito grande, porque você precisa ter um emulador específico de 64, você precisa ter um programinha que faz essas atualizações da ROM que tem no Dinosaur Planet para a ROM melhorada, que os fãs estão trabalhando em cima, e etc. E é muito complicado você programar o seu computador para rodar lisinho ali esse jogo. Assim como a Nintendo fez com o Star Fox 2 de Super Nintendo, que nunca foi lançado, eles resolveram relançar e terminar o jogo, e lançaram aí não só no Super Nintendo Mini, como também nas
seleção que eles fizeram do Super Nintendo Online, eles podiam pegar o Dinosaur Planet, não o que os fãs trabalharam em cima, mas pegar o original que vazou e trabalhar em cima dele, terminar o jogo e relançar aí com uma edição especial que vai vender muito bem aí para quem tem aí a assinatura online do Nintendo 64. E para fechar com chave de ouro, esse vídeo foi, por favor Nintendo, termine o Dinosaur Planet junto com a Rare, ou contrate outro estúdio para fazer isso e lance essa porra desse jogo, porque nós precisamos desse clássico, tá? E fico aqui com a minha indicação dos melhores ports de jogos antigos pro Nintendo Switch e até talvez aí uma ideia para os novos jogos, alguns novos jogos serem lançados antes do Switch morrer. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo, pessoal.